Oi, gente, bom dia. Olha só, eu vou deixar aqui um vídeo a pedido de alguns estudantes que não estudaram cálculo 1, certo? Aí eu vou fazer um vídeo bem resumido, tá bom? Do básico de cálculo 1. Ó, lembrando que eu não sou professor de cálculo, assim, eu não tenho formação em matemática. Então eu tô passando aqui realmente o resumo do resumo do resumo, tá, gente? Só realmente pra gente entender o básico que a gente precisa. Aí, obviamente, vocês vão ter que, os estudantes que não pagaram o cálculo vão ter que pegar esse resumo aqui e correr atrás de livros de cálculo 1 para reforçar aí os conceitos de uma maneira mais profunda, tá? Mas eu vou tentar aqui explicar o essencial e passar resumidamente o essencial do que a gente precisa de cálculo nessa disciplina de Física 1, tá bom, gente? Mais uma vez, eu enfatizo que eu não sou professor de matemática, certo? Eu não tenho formação em matemática. Eu sei aquele básico lá que eu aprendi no começo da faculdade de Física, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, a função derivada que eu falo muito aí, ela tem, assim, em linhas gerais, ela define essa reta tangente aqui, ó, essa inclinação aqui. Então, por exemplo, digamos que você tem uma dada curva f de x, uma função, e aí você quer saber, por exemplo, qual a derivada da função fx nesse ponto aqui que eu marquei, tá bom? Aí o procedimento para calcular a derivada, que é representada por essa fração, a derivada de f de x em relação a x, ela é representada por isso aqui, df, vamos dizer assim, dividido por dx, tá bom? Ela é este limite aqui, ó. É você calcular esta fração, certo? No limite que esse carinha é bem pequenininho, tá bom? Se você analisar aqui, gente, essa fração aqui, ó, você vai fazer aqui, deixa eu expandir mais para vocês verem. Essa fraçãozinha aqui, ela é basicamente um ΔF aqui. Ó. Você está pegando o f de x para um x igual a x mais ΔX, ou seja, um x assim, à frente de ΔX, e subtraindo do f de x em cima de x. Então isso é como se fosse um ΔF. É como se fosse um ΔF. Então isso é ΔF sobre ΔX, tá bom? Se você lembrar o que é ΔF sobre ΔX nessa figura aqui, é como se você estivesse pegando aqui, calculando, ó, a tangente desse ângulo aqui, ó, a tangente desse ângulo aqui. ΔF sobre ΔX, tá bom? Então você tem aqui ΔF e aqui você tem ΔX, tá bom, gente? Então a interpretação, vamos dizer assim, mais, né, palpável da derivada é a inclinação dessa reta tangente aqui, tá bom? Pronto, aí vem todo o formalismo, tem toda a aplicação dessa fórmula aqui, que é a chamada definição da derivada, em várias funções, e aí você chega em algumas conclusões e algumas propriedades, tá? Uma das primeiras conclusões é a função mais simples, que é uma das que a gente mais usa em Física 1, é a função derivada. Como você aplicar a derivada em uma função que é igual a x elevado a n. Se você aplicar essa derivada, o resultado é esse aqui. A potência cai aqui na frente multiplicando e subtrai 1 aqui. Se ao invés de uma potência, que também é muito comum, for uma constante vezes uma potência, por exemplo, 2t ao quadrado, né? 10t ao quadrado, um exemplo. Aí a forma de você, né, fazer essa derivada é assim, a constante sai da derivada e você deriva só a potência. Tá bom? Aí vamos lá. Aí vamos para outro caso que a gente também usa muito aí em Física 1, é a função exponencial, tá? Digamos que a função a ser derivada é essa exponencial, a derivada dela é isso aqui. É a constante que está multiplicando aqui em cima, multiplicado pela própria função. Tá certo? Então, a derivada da exponencial é praticamente ela mesma. E o ln, que também a gente usa, essa função ln é essa daqui, a derivada dela é o inverso de x. Tá bom, gente? Pronto. Então, isso é o essencial que a gente precisa de derivada em Física 1, ok? Aí vamos agora para integral, né? Então, vamos lá. Integral. O integral é como se fosse o processo inverso, né? Digamos que você queira calcular a integral da função f de x, ela é representada dessa forma aqui. Essa integral é uma dada função g de x, que é uma classe de funções definida a partir do gzinho, né?
Então, aqui é o Gzinho mais uma constante. Então, aí você vai dizer, mas como é que eu posso entender isso? Então, é o seguinte, esse Gzão aqui, se você derivar ele, você encontra exatamente f de x. Tá bom? Então, quando você está integrando uma dada função f de x, você vai encontrar uma nova função g de x, cuja derivada dessa função g de x é a f de x. Tá bom, gente? Pronto, aí a gente usa de novo essa definição, aplica em diversas funções, né? Por exemplo, vamos lá, novamente, a potência, que também é muito usada em física 1, principalmente na cinemática. Aí, quando ele se integra, dá isso aqui, ó. E tem uma constante, porque a constante, se você deriva a constante, é como se estivesse derivando uma função de potência nula. Isso vai dar zero, tá bom? Então, por isso que tem essa constante. Então, essa é a integral da função potência. É uma nova potência, tá bom? Sendo que é uma potência maior por um elemento. Se você tem x elevado a n, ela vai ser x elevado a n mais 1. Por isso que quando eu fiz lá na cinemática, vamos integrar 10t, aí, né, aí você tinha que dava 5t ao quadrado, né? Lembra que eu fiz alguns exemplos assim? Se tivesse t, né? T, aí dava t ao quadrado, né? Certo? T ao quadrado sobre 2. Eu fiz isso em vários exemplos lá, né? Lá na cinemática. Se você tinha aí, eu quero integrar a função que era proporcional a t. Aí você tem que dar t ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque t ao quadrado sobre 2, se você derivar, vai dar t, tá bom? Beleza? Outra que eu usei muito lá foi a exponencial, né? Então, a exponencial, usando aí essas coisinhas, a integral da exponencial dá isso aqui, ó, da própria exponencial, se tiver uma constante aqui multiplicando, a constante vai parar aqui embaixo. Por quê? Se você derivar isso daqui, certo? Você derivar dá exatamente a exponencial, tá bom? Por fim, que a gente também usou lá em Física 1, foi a função a função 1 sobre x, né? Que vai dar o logaritmo, né? Então, quando você integra 1 sobre x, vai dar logaritmo, tá bom? A menos de uma constante. Quando você tem limites de integração, você está fazendo a integral em uma dada região. Aí você vai pegar aquela, né, função g, que é que a gente obteve lá no outro exemplo, e vai calcular ela em dois limites, tá? O que é feito subtraindo a função no limite superior do limite inferior. Então, vou dar um exemplo aqui para a própria função 1 sobre x, que a gente usou lá naqueles problemas de cinemática. Lembra que eu usei no problema de resistência do ar? Então, a gente vai fazer essa coisa aí, vai dar ln, né? Como a gente já mostrou aí, a ln nesses dois limites se substitui, ln no primeiro limite, substitui o limite no segundo limite, essa constante vai embora. E aí vai dar basicamente isso aqui. E foi um resultado que a gente também usou lá para calcular a velocidade, né, do corpo quando a gente tinha resistência do ar. A gente chegou numa expressão dessa aqui. Bem, gente, como eu disse, é só um resumo do essencial de cálculo que a gente precisa, tá? Para que os estudantes tenham uma noção e também saibam, vamos dizer assim, os caminhos, né? Claro que os conceitos e todos os teoremas que existem aí eu não vou apresentar, né? Aí eu sugiro a vocês, assim, correrem atrás do essencial lá dos livros que seja dentro desse escopo aqui que eu coloquei, que é basicamente isso que a gente vai precisar. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.